Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre o diagnóstico precoce do diabetes. É possível uma pessoa estar pré-diabética mesmo com a glicemia normal? Sim, é possível. Eu vou mostrar nesse vídeo que é possível pessoas com a mesma glicemia estarem em condições clínicas totalmente diferentes. Isso mesmo, você pode estar com uma glicemia normal e ser pré-diabético. E se é a primeira vez que você está por aqui, não deixe de se inscrever no meu canal. Estamos crescendo, eu conto com seu apoio. Aqui a gente posta 3 vídeos por semana, sempre às segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas. E se você acha que esse vídeo vai fazer diferença na vida de alguém, não deixe de compartilhar. E fica comigo também lá no meu Instagram, @Amélia Drummond Nutricionista. A maioria das pessoas, para saberem se tem diabetes ou pré-diabetes, o que elas fazem? Elas vão ao laboratório e medem apenas a glicemia de jejum. Se essa glicemia de jejum fica dentro da referência, hoje a referência é entre 70 e 100 miligramas por decilitro, você sai do laboratório satisfeito, acreditando que você está 100% saudável e que você não tem pré-diabetes e que você não tem diabetes. Então, avaliar apenas a glicemia de jejum não vai nos dizer como que o nosso corpo está se comportando, se ele já está nas primeiras fases do diabetes, que pode vir até 10 anos antes, sem apresentar alteração na glicemia de jejum. Se você quer prevenir, se você quer saber se você apresenta uma resistência insulínica ou pré-diabetes, é muito importante que o seu médico, o seu nutricionista, ou até mesmo você vá ao laboratório e peça, junto com a glicemia de jejum, a insulina basal. Esse exame ele vai mostrar o quanto que seu pâncreas está reativo, produzindo insulina. Só para vocês entenderem, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que favorece a entrada de açúcar para dentro da célula. Nas fases iniciais do diabetes, esse pâncreas está reativo, produzindo grande quantidade de insulina na tentativa de colocar esse açúcar para dentro da célula. E nessa primeira fase do diabetes, esse pâncreas consegue colocar toda essa glicose para dentro da célula, normalizando a glicemia. Então você vai ao laboratório, faz a sua glicemia de jejum e a glicose está normal. E aí você acha que você está bem, mas você já está no início desse diabetes. E através da insulina de jejum, a gente consegue correlacionar com essa glicemia e ter um novo exame, uma nova medida, que hoje a gente chama de HOME-IR. Na verdade, o HOME-IR é uma fórmula, é um cálculo que se avalia a resistência insulínica. E é necessário você ter em mãos a glicemia de jejum e também o seu valor de insulina basal. Quando a gente correlaciona esses dois exames, dá pra gente ver se o pâncreas está tendo que trabalhar muito para fazer com que essa glicemia fique mais baixa. O ideal é que você tenha níveis mais baixos de insulina e que essa insulina dê conta de colocar todo o açúcar para dentro da célula, normalizando a glicemia. Ou seja, quanto maior o índice HOME-IR, maior a sua resistência insulínica. Acontece muito da gente ver pessoas com glicemias normais, mas com taxas altas de insulina. Isso significa que seu corpo está tendo que produzir muita insulina para dar conta de colocar aquela glicose para dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia para você não se tornar diabético. Só que qual é o problema disso? Que você está constantemente forçando o seu pâncreas. A médio e longo prazo, dependendo do seu estilo de vida, rico em carboidratos densos, com alto índice glicêmico, você vai forçando o seu pâncreas cada vez mais na produção de insulina para tentar corrigir essa hiperglicemia gerada pela dieta. Com o tempo, forçando rotineiramente esse pâncreas, a médio e longo prazo, ele começa a entrar em exaustão. Ou ele diminui essa produção de insulina, ou essa insulina fica mais ineficaz, ou ele para totalmente com a produção de insulina. Daí são os casos de diabetes que necessitam da insulina exógena através de medicação, ou a célula cria uma resistência periférica a ação dessa insulina. Ou seja, é como se essa célula se fechasse, impedindo a ação da insulina. Você tem insulina sendo produzida pelo pâncreas, mas essa insulina não consegue agir porque a célula criou uma resistência periférica à ação dessa insulina. Nessa fase do diabetes, o corpo produz muita insulina, hiperinsulinemia, mas também já começa a criar uma resistência periférica à ação dessa insulina. Se a glicose não consegue entrar, a gente começa também a ter um quadro de hiperglicemia. E só então, nessa fase do diabetes,
que o médico, o nutricionista, que você já vai conseguir ver um exame de glicemia alterado. Então percebe que vocês precisam ver como que o corpo está se comportando, que apenas a glicemia de jejum não nos fala muito a título de prevenção. Então, se queremos prevenir, precisamos conciliar o exame de glicemia de jejum com insulina basal, ver o cálculo do HOME-R, que mede a resistência insulínica, para ver se realmente a sua glicose está baixa dentro de um comportamento normal do corpo. Porque muitas vezes a pessoa está com pré-diabetes e nem sabe, glicemia normal a custo de um trabalho exaustivo do pâncreas. E hoje em dia o mais fácil é calcular esse HOME-R. Existem calculadoras gratuitas na internet. Eu vou deixar aqui no descritivo para vocês o link de uma calculadora. E se você não tem criatividade na cozinha e deseja receitas para o seu dia a dia para controlar essa glicemia e baixar essa insulina, eu vou deixar no descritivo para vocês o link do meu e-book Show Diabetes, 50 receitas para controlar a glicemia, todas low carb, sem glúten e sem leite para você. E agora eu vou mostrar na prática como é possível 3 pessoas com a mesma glicemia estarem em condições clínicas totalmente diferentes. Ou seja, uma glicemia de 90, a pessoa pode estar saudável, e com a mesma glicemia de 90, ela pode estar pré-diabética, apresentando resistência insulínica. Vem comigo! Eu estou aqui no meu blog, inclusive eu vou deixar o link desse blog para vocês no descritivo, para vocês darem uma visitada. Daqui a pouco ele vai ter mais artigos porque ele é novo. Eu vou clicar nessa imagem aqui, que eu mostro para vocês 3 pessoas com o mesmo valor de glicemia em 90. Só que essas pessoas apresentam valores de insulina bem diferentes. A primeira apresenta uma insulina de 10, a segunda apresenta uma insulina de 20 e a terceira uma insulina de 40. Tanto a primeira pessoa quanto a segunda apresentam valores de insulina dentro da referência do laboratório. Lembrando que valores de referência estão bem distantes dos valores ideais. Hoje os laboratórios apresentam uma referência para a insulina entre 2,5 e 35. Será que quem está mais saudável? Quem está mais próximo de 2,5 ou quem está mais próximo de 35? Aqui a gente consegue ver isso, ó, que pessoas com valores de insulina mais baixos estão mais saudáveis, com valores mais adequados de HOME-R, que mede essa resistência insulínica. Se você deseja saber quais são os valores ideais para a insulina, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo que eu falo somente sobre esse assunto, valores ideais de insulina basal e não sobre valores de referência do laboratório. Então, nesse primeiro caso, nesse paciente que está com uma insulina de 10, o que a gente consegue perceber? Que ele precisa de pouca produção de insulina, que o pâncreas precisa de produzir menos, e essa insulina está sendo eficaz, ela consegue, mesmo com menos, colocar o açúcar para dentro da célula e normalizar a glicemia. Então, o ideal é que a gente consiga ter menos insulina e que essa insulina seja mais eficaz, fazendo com que o HOMA-IR seja menor. Valores ideais, tá? E não de referência de HOME-R, são próximos de 1 ou abaixo de 1. Valores de referência de HOME-R são abaixo de 2,15. Eu vou deixar escrito aqui também para vocês quais são os valores ideais e quais são os valores de referência do HOME-R. Então, esse segundo paciente com a mesma glicemia de 90, ele já tem uma insulina de 20. Lembra que eu falei sobre valores ideais e valores de referência? Ele está dentro da referência do laboratório, que varia entre 2,5 e 35. Mas ele já não está tão saudável, ele já está acima da referência para os valores de HOME-R. Então, mesmo o paciente estando dentro da referência para a insulina, ele já pode estar apresentando um pré-diabetes ou resistência insulínica. Olha, o terceiro paciente já está fora da referência para a insulina. Aqui já está nítido, né, para as pessoas que ele já apresenta um pré-diabetes ou uma resistência insulínica. Qual que vai ser a próxima etapa? Primeiro, ele apresenta hiperinsulinemia acima da referência. Isso aqui os profissionais de saúde já conseguem perceber. Aqui nem todos conseguem perceber, porque nem todos trabalham com valores ideais. E aqui eu já diria que está melhor, mesmo assim, dependendo do quanto esse paciente estimular
o consumo de carboidratos, daqui a pouco esse HOME-R também já começa a subir, tá? Porque valores ideais de insulina são próximos de 6. No caso desse terceiro paciente, a gente já vê que ele está acima da referência da insulina. Mas olha, essa insulina em alta quantidade ainda consegue abaixar a glicemia. Então, quem pede apenas glicemia de jejum não percebe que esse paciente está numa fase do diabetes aí, ó, resistência insulínica. Então, por isso que é muito importante a gente correlacionar a insulina com glicemia, avaliando o HOME-R, que é um índice que mede a resistência insulínica. E mesmo assim, olha, nesse segundo caso, está dentro da referência a glicemia e a insulina também dentro da referência. Então, é muito importante a gente jogar na fórmula e calcular o HOMA. Por isso que o mais saudável são insulinas em quartis mais baixos dentro da referência, insulinas de 6, de 4, de 3, de 5, de 2, com glicemias normais, tá? Esse é o melhor quadro que vai te gerar um HOME-R próximo de 1, abaixo de 1. Valores ideais. Saúde a todo vapor. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Deixe aqui também nos comentários os seus valores. Pode ser de glicemia, pode ser de insulina. Deixa aqui que eu te ajudo. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!